começo dessa história. Você se lembra que, na última vez, nós falamos sobre o livro de Números. Tivemos 2 aulas sobre o livro de Números, quando o povo sai do Monte Sinai, haviam acabado de receber a lei, então estão indo em direção à terra prometida. E eles estavam bem perto, você se lembra disso? Mas por causa da desobediência, por causa da desconfiança, porque eles esqueceram de olhar para o tamanho de Deus e olharam para o tamanho do seu problema. Por causa disso, eles ficaram então 40 anos andando pelo deserto, dando voltas pelo deserto, até finalmente chegarem aonde vamos começar hoje, nas margens do Rio Jordão, do lado leste do Rio Jordão, né, do lado direito do Rio Jordão, prontos para cruzarem o rio e entrarem na terra que Deus prometeu a Abraão anos atrás. Então é aqui que nós estamos. Terminamos o livro de Números, né? Vimos já Êxodo, Levítico e Números. E agora vamos ver o livro de Deuteronômio, aonde Moisés vai então conversar com o povo de Israel antes dele morrer. No livro de Deuteronômio, no final do livro, nós vamos ver que Moisés vai morrer. Ele não vai entrar na terra prometida. Você se lembra por quê, né? Moisés e Arão desobedeceram a Deus também, você se lembra? Ao invés deles falarem com a rocha, para a rocha dar água, Moisés bateu na rocha com o seu cajado. Desobediência a Deus. Deus leva a sério a nossa obediência. E nós não podemos pensar que, isso é uma coisinha muito pequenininha, não faz mal eu desobedecer. Estamos vendo pela história que faz mal, sim, né? Uma desobediência a Deus é algo que não devemos fazer. E por causa de desobediência, nem Moisés vai entrar na terra prometida. Então já se passaram 40 anos. Você se lembra que todos aqueles homens de 20 anos para cima morreram durante esses 40 anos no deserto. Miriam, irmã de Moisés, já havia morrido, Arão já havia morrido, e agora Moisés vai morrer no final deste livro. Somente 2 homens, Josué e Calebe, vão entrar na terra prometida junto com o resto do povo de Israel, mas somente eles 2. Deus vai permitir dos 20 anos para cima, daqueles 603.550, lembra? Somente Josué e Calebe vão entrar na terra prometida. Mas agora, o exército de Israel, o povo de Israel está acampado em frente ao Rio Jordão, esperando para atravessar o rio, para conquistar a terra. E o livro de Deuteronômio fala sobre, então, esse ponto na vida do povo, aonde Moisés vai conversar com o povo antes da sua morte. Abra sua Bíblia, então, comigo, lá no 5º livro do Velho Testamento. Um livro com um nome grande, né? Deuteronômio. E é esse livro que vamos estudar. A palavra Deuteronômio simplesmente significa a segunda lei. Vem de 2 palavras gregas, né? Nomos, nômio, lei, Deutero 2. Então, a segunda lei. E é chamado assim, né, de a segunda lei ou Deuteronômio, porque Moisés vai agora, neste livro, repetir
a lei que foi dada por Deus lá no Monte Sinai. Você lembra que eles ficaram quase um ano no Monte Sinai. E Moisés vai repetir agora toda a lei que Deus havia dado a ele lá no Monte Sinai, 40 anos atrás. E essa repetição da lei se faz necessária. E você vai lembrar por quê, né? Você sabe que todos aqueles de 20 anos para cima morreram no deserto. E uma nova geração agora cresceu no deserto que não havia ouvido a lei. Então Moisés vai repetir a lei para esta nova geração. Todos aqueles que eram crianças ou que nasceram durante os 40 anos no deserto. Uma geração nova, uma geração que precisava ouvir os mandamentos de Deus. E era então necessário a repetição desta lei antes deles entrarem na terra. Não é uma nova lei, não é uma segunda lei no sentido de ser outra, mas é uma segunda lei no sentido de ser repetido agora o que aconteceu lá no Monte Sinai. Então, é uma repetição da lei. A segunda vez que Moisés vai dar a lei ao povo de Israel. Também o livro de Deuteronômio vai mostrar, como já falamos, a despedida de Moisés. Moisés já havia passado 40 anos com o povo. Um povo que ele amava, um povo que ele cuidava, um povo que era muito próximo dele. E ele vai, então, fazer a sua despedida. Podemos dizer que estas seriam as últimas palavras de Moisés, né? Se você soubesse que você fosse falecer e você tivesse que falar as últimas palavras suas para aquelas pessoas com quem você ama, o que você falaria? Quais seriam as suas últimas palavras para um povo, para as pessoas que você ama? Vamos ver aqui neste livro as últimas palavras de Moisés. Essa repetição da lei durou aproximadamente 30 dias. Imagina, Moisés falando por 30 dias com o povo, né? E depois o povo vai passar mais 30 dias fazendo a sua despedida de Moisés. Não é? Depois que ele morre, o povo, então, vai se reunir por mais 30 dias se despedindo dele. Então, nós estamos aqui há aproximadamente 2 meses antes deles entrarem na Terra Prometida. Estão bem próximos da Terra. E este livro, então, Deuteronômio, contém as últimas palavras de Moisés. Eu quero ver alguns trechos agora importantes. Nós não vamos ler o livro inteiro, não temos tempo, né? São 34 capítulos, mas é um livro muito interessante, porque ele vai recontar um pouco da história do povo de Deus. É um resumo, não é, de tudo o que aconteceu com o povo de Deus. E Moisés, então, vai dar algumas mensagens importantes para este povo, que são importantes para nós hoje também. Olha comigo, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 4. Abra a sua Bíblia comigo, no capítulo 4 de Deuteronômio. Vamos ler, para começar, os versículos 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 e 2. O texto diz o seguinte: Moisés, então, conversando com Israel. E agora, ó Israel,
Ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando, a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. No começo da sua mensagem, Moisés vai falar estas palavras e ele vai repetir várias vezes essas mesmas palavras na sua mensagem. E estas palavras serão repetidas por Josué, pelos juízes e pelos profetas do Senhor. Basicamente, resumidamente, Moisés está dizendo: vocês querem viver? Vocês querem receber bênçãos? Então, obedeçam aos mandamentos do Senhor. Não acrescentem nada a eles e não retirem nada deles, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor. E Moisés, então, vai começar a relembrar ao povo de Israel sobre as leis e os decretos, os mandamentos de Deus que o povo tinha que obedecer. Se eles quisessem viver obediência aos mandamentos de Deus, sem acrescentar e sem retirar nada. Uma lição importante para você e para mim, não é? Vamos falar um pouco mais sobre isso à medida que entramos no livro de Deuteronômio, mas se lembre deste começo. Moisés dizendo para o povo aqui no comecinho, né? Olha, escute, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Obedeçam os mandamentos de Deus e vocês terão vida, vocês terão sucesso, vocês vão conquistar a terra. Não acrescentem e não retirem nada dos mandamentos de Deus. Interessante que isso tenha muito a ver com os ensinamentos no Novo Testamento, não é? Aquilo que Moisés está dizendo aqui no comecinho da sua despedida é a mesma coisa que Jesus disse lá no livro de Apocalipse. Abre comigo lá, é a única passagem que eu quero ler fora do livro de Deuteronômio, mas que tem a ver com o que Moisés está dizendo para o povo. Vai lá para o finalzinho da sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 22. O último capítulo da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22. Olha o versículo 18 e 19. Apocalipse 22, 18 e 19. Diz o seguinte: declaro, Jesus dizendo isso, declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma coisa, alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Interessante, não é mesmo? Aquilo que Moisés está dizendo para o povo é a mesma coisa que Jesus está dizendo para você e para mim. Quer ter vida? Obedeça aos mandamentos de Deus. Quer ter sucesso na vida? Obedeça aos mandamentos de Deus, sem acrescentar e sem tirar coisa alguma. Volta lá então para Deuteronômio capítulo 4. O começo aqui
das mensagens de Moisés. Vai para o versículo 25 agora. Deuteronômio, capítulo 4. Vamos ler os versículos 25 a 27. Mais um aviso aqui de Moisés no comecinho das suas palavras finais. 4:25. Quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem, e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês, que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as nações, as quais o Senhor os levará. Moisés já estava dizendo para o povo: olha, eu estou dizendo aqui no começo da minha mensagem, obedeçam os mandamentos de Deus e vocês terão sucesso. Não acrescentem, não retirem nada. E Moisés vai dizer: olha, depois de muito tempo de vocês estarem na terra, vocês vão desobedecer. Vocês vão praticar idolatria. E Deus vai fazer vocês ficarem escravos de novo. E vai tirar vocês dessa terra. E espalhar vocês. E não vão sobrar muitos de vocês. Olha o aviso que Moisés estava dando para o povo. Infelizmente, este aviso vai acontecer mais tarde, né? Anos mais tarde, depois que o reino se dividiu. Nós vamos estudar isso um pouco mais para frente. Mas Moisés está dando vários avisos aqui para o povo de Israel. O mais importante deles é: obedeçam aos mandamentos do Senhor, sem acrescentar e sem tirar nada. Palavras importantes. Moisés escolhendo suas últimas palavras e se dirigindo ao povo. Continuamos aqui no capítulo 4 de Deuteronômio. Pula para o versículo 32. Vamos ler do 32 ao 35. Preste atenção no que Moisés está dizendo para o povo. 32. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês. No Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos, isto tudo foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Olha o que Moisés está dizendo para o povo. Perguntem por aí, pode perguntar. Deus fez com vocês alguma vez com algum outro povo? E a resposta é não.
não é? Algum outro povo ouviu a voz de Deus e sobreviveu? A resposta é não. Deus tirou o povo de Israel do meio de outro povo, lá do Egito, e fez este povo seu povo. E demonstrou, né, se mostrou para ele com sinais, maravilhas, prodígios, mostrando que Deus é o Senhor. E não há, versículo 35, não há outro além dele. Olha o versículo 40. Obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e os seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. De novo, não é? Obedeçam aos mandamentos de Deus. Moisés está começando aqui a sua despedida, as suas últimas palavras antes de morrer. E ele começa dizendo: obedeçam aos mandamentos de Deus. Eu não consigo frisar para você que está vendo e ouvindo a importância do que nós estamos falando. Moisés vai repetir nesses seus discursos, nessas suas mensagens, várias vezes o que nós estamos vendo aqui no começo. Obedeçam aos mandamentos de Deus e vocês viverão. Vocês serão abençoados. Não retirem e não acrescentem nenhuma coisa, mas obedeçam ao que Deus está lhes ordenando. Que mensagem importante para você e para mim. Obediência aos mandamentos de Deus, sem acrescentar, sem tirar. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você gosta, mas é do jeito que Deus está mandando. E se fizermos isso, vamos ter vida, vamos ter bênçãos, vamos ter muitas coisas boas acontecendo na nossa vida. Que mensagem importante Moisés dando para o povo de Israel. Deus dando para você e para mim. A mensagem é a mesma, não é? Tempos são outros, mas a mensagem é a mesma. Obediência aos mandamentos de Deus vai trazer vida, vai trazer bênçãos. Nesta primeira mensagem de Moisés, então, mostra a importância da obediência. E ele vai frisar muito isso nas suas palavras. Depois, agora, aqui, a partir do capítulo 4, basicamente, Moisés vai começar a repetir a lei. E aí vem o nome do livro Deuteronômio, né? Moisés, então, vai dar ênfase na lei que os israelitas tinham que obedecer. Ele começa dando ênfase em obediência e agora ele vai entrar dentro da lei dos mandamentos, mostrando no que eles tinham que obedecer. E no finalzinho, Moisés vai relembrar o povo de bênçãos ou maldições. A escolha é do povo. Obedeça e vai ter bênção. Desobedeça e vai ter maldição. Não é diferente para você e para mim. Vamos entrar um pouco mais no livro aqui e vamos aprender junto com Moisés e junto com o povo de Israel. Vai lá então para o capítulo 30, né? Do capítulo 4 até o capítulo 27,
é uma repetição da lei. E se você quiser ter um bom resumo de tudo que nós vimos em Êxodo, Levítico e Números, você começa lendo aqui Deuteronômio capítulo 4 e vai andando junto com o povo, escutando Moisés, até chegar no capítulo 27 do livro de Deuteronômio. Aí, então, a partir daí e até o final do livro, Moisés vai falar sobre bênçãos e maldições. Um exemplo disso está lá no capítulo 30, uma passagem importante aqui no livro de Deuteronômio. Se você quiser decorar uma passagem, decore esta aqui, uma passagem importante no livro. Capítulo 30, versículos de 1 a 3. Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 1 a 3. Olha só o que Moisés vai dizer ao povo de Israel. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor Deus lhes trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiver espalhado. Lembra lá no capítulo 4, Moisés dizendo, olha, vocês vão entrar na terra, mas depois que vocês estiverem lá por muito tempo, vocês vão se esquecer de Deus. Vocês vão praticar idolatria. E Deus vai tirar vocês dessa terra e vai espalhar vocês. E vocês serão escravos mais uma vez. E agora, aqui no final do seu discurso, Moisés está dizendo, quando isso acontecer, e vocês obedecerem de todo o coração e de toda a alma, e se voltarem para o Senhor Deus, Deus vai trazer restauração. Deus vai trazer vocês de volta para a terra da onde vocês nunca deveriam ter saído. Moisés já está prevendo o que vai acontecer. E essa vai ser a história do povo de Israel. Eles vão conquistar a terra, enquanto estão obedecendo, estão sendo abençoados. Mas vai chegar um momento em que eles vão desobedecer e serão castigados, e serão espalhados, serão escravos. E aí, quando eles voltarem os seus olhos para Deus e obedecerem de todo o coração e de toda a alma, Deus vai se lembrar e vai trazer restauração e vai trazê-los de volta para essa terra. Essa vai ser a história do povo de Israel, deste momento até o final do nosso estudo. Nós vamos ver isto acontecendo com o povo de Deus, vamos atravessar a história vendo isto acontecendo com o povo de Deus. Olha o capítulo 30, pula para o versículo 15. Deuteronômio, capítulo 30. Vamos ler versículos 15 até o versículo 20. Isto aqui, basicamente, é um resumo de toda a pregação de Moisés, de todas as mensagens que Moisés disse para o povo. Presta bem atenção nesta leitura. Deuteronômio, capítulo 30, começando aqui no versículo 15.
Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Vamos parar um minuto aqui. Olha só o que Moisés está dando para o povo. Vocês têm uma escolha: bênçãos e vida, de um lado, ou maldição e morte, de outro lado. A escolha não é difícil, não é mesmo? A escolha é óbvia. Vocês querem bênçãos e vida, ou vocês querem maldição e morte? É fácil a escolha: bênção e vida. Mas para ter isso, precisa obediência. Vamos continuar lendo o texto aqui. Versículo 16. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. A escolha é óbvia. Eu quero bênçãos e vida. O povo todo dizendo isso. Moisés está dizendo, ok, então, andem nos caminhos do Senhor, guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Obedeçam aos mandamentos do Senhor e vocês terão bênçãos e vida. Versículo 17. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Olha a maldição e a morte aqui. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha a escolha, né? Bênçãos e vida ou maldição e morte? Agora escolham a vida. Óbvio, é a escolha óbvia. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. A Ele, e Ele lhes dará muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Que importante esses versículos aqui no capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Aqui nós já estamos no finalzinho, quase um mês, que Moisés está relembrando, né, ou falando a segunda vez a lei de Deus, o Deuteronômio, para aquele povo que cresceu no deserto sem ouvir a lei dada lá no Monte Sinai. E o resumo de tudo isso, o que Moisés guardou como mais importante para dar para o povo de Israel antes da sua morte,
é isto. Vocês têm uma escolha. De um lado, bênçãos e vida. Do outro lado, maldição e morte. O que é que vocês vão escolher, povo de Israel? Ah, é óbvio. É óbvio. Nós queremos bênçãos e vida. Ok. Então, para ter bênçãos e vida, obedeçam aos mandamentos, decretos e ordenanças que o seu Deus está lhe dando, sem acrescentar e sem tirar nada. Escolham obediência e vocês terão bênçãos. Agora, se vocês desobedecerem, se vocês praticarem idolatria, então vocês estão escolhendo maldições e morte. Deus vai tirar vocês dessa terra. Deus não vai abençoar mais. E vocês serão espalhados pelos outros povos e serão muito pequenos. O que vocês vão escolher? É óbvio, não é? Bênçãos e vida. Olha para você. Olha para a sua vida. Deus está lhe dando a mesma escolha hoje. O que é que você quer? Deus está dizendo. De um lado, bênçãos e vida, e de outro lado, maldições e morte. Pode escolher. A escolha é sua. É óbvio o que nós vamos escolher, não é? Vamos escolher bênçãos e vida, é óbvio. Mas, para isso, precisamos obedecer aos mandamentos, decretos e ordenanças de Deus. Se nós quisermos bênçãos e vida, teremos que obedecer. Se escolhermos maldição e morte, podemos fazer o que nós quisermos. Mas quem em sã consciência vai escolher maldição para a sua vida? Ninguém. Ninguém. Mas, infelizmente, o que acontece é que as pessoas desobedecem a Deus. Resolvem fazer aquilo que elas querem. Vão atrás de outros deuses, como o povo de Israel. Praticam idolatria. Se esquecem de obedecer a Deus. E aí Deus vai trazer maldição e morte. Ele está dando uma escolha para você e para mim. Da mesma maneira que deu a escolha ao povo de Israel. O que é que vocês querem, Moisés está dizendo? Bênçãos e vida ou maldição e morte? Olha, não tem o que escolher, não é mesmo? A escolha é óbvia. A mesma decisão é dada para você hoje. Você quer ter bênçãos e vida? Precisa obediência aos mandamentos, sem acrescentar e sem tirar. E aí, Deus está prometendo vida e bênçãos. E no finalzinho da sua vida, Moisés está encorajando o povo a entrar nessa terra e a tomar posse dela. Ele vai morrer. Ele não queria que a sua morte fosse um peso para aquele povo. Ele não queria que o povo ficasse desencorajado. Olha o que ele vai falar para o povo aqui no capítulo 31. Leia comigo os versículos de 1 até 8 do capítulo 31. Moisés disse ainda estas palavras a todo Israel. Eu estou com 120 anos de idade. Lembra? 40 anos ele passou como filho do faraó. 40 anos ele foi fugitivo, porque matou um egípcio.
e 40 anos com o povo de Deus no deserto. Eu estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Olha o encorajamento. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com elas como fez com Sehom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá com eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Que homem poderoso Moisés era! Que homem de amor, que homem de cuidado. Ele está pronto para morrer e preocupado com o povo, encorajando o povo a não desanimar, a ir para frente, a não voltar para trás, a conquistar a terra. E Moisés, então, depois de 30 dias, conversando com a nação de Israel, dizendo: obedeçam e vocês terão vida e bênção. Desobedeçam e vocês terão morte e maldição. Continuem, vão para frente, atravessem o Jordão. Deus vai dar a vitória para vocês. E é isso que nós vemos, então, no decorrer do restante do Velho Testamento, da história de Israel. Na semana que vem, na próxima aula, nós vamos falar sobre o livro de Josué. Vamos entrar na Terra Prometida, junto com Josué e o povo de Israel. Exatamente o que Moisés está dizendo aqui. Não desanimem. Deus vai à sua frente. Ele nunca os deixará. Ele nunca os abandonará. No capítulo 33 de Deuteronômio, Moisés vai dar uma bênção a cada uma das 12 tribos de Israel. É bonito ler esse capítulo. Leia depois em casa e você vai ver a bênção que Moisés está dando a cada uma dessas tribos. E no final desses 30 dias de mensagens, Moisés, então, no capítulo 34, vai subir em um monte, vai olhar pela última vez toda a terra que foi prometida ao povo de Israel. E ele vai morrer. Vamos ler o capítulo 34, versículos. Vamos começar no versículo 1, nós vamos até o versículo 7. Olha o finalzinho aqui da vida de Moisés. Deuteronômio 34, começando no versículo 1.
Então, das campinas de Moabe, onde eles estão ali acampados, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Jericó estava do outro lado do Rio Jordão, Moisés está do lado de cá. Ele sobe em cima do monte e vai ver toda a terra prometida. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, ou seja, até o mar Mediterrâneo, o Neguebe e toda a região que vai do Vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor lhe dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje, ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Olha o finalzinho da vida de Moisés. Deus permitiu que ele visse toda a terra prometida. E ele morreu ali. E o Senhor Deus, o próprio Senhor Deus, sepultou Moisés. Que interessante isso, não é? Como será que isso aconteceu? Como será que Deus sepultou Moisés? E ninguém sabe aonde está o túmulo de Moisés. Olha o versículo 10 do capítulo 34. Talvez se Moisés tivesse um túmulo, tivesse uma lápide e tivesse algo escrito nesta lápide, talvez fosse isso que nós vamos ler aqui no versículo 10 do capítulo 34. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Que palavras bonitas, não é? Sobre este servo do Senhor Deus. Depois que Moisés morreu, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face, a quem o Senhor conheceu face a face. Que palavras bonitas sobre Moisés. E o povo, então, depois que Moisés morreu, no versículo 8, o povo então chorou, pranteou, ficou de luto por 30 dias sobre Moisés. Olha o versículo 8 do capítulo 34. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e de luto. E o versículo 9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. No começo da sua vida,
no começo da vida do povo de Israel, ao entrarem na terra prometida, foi isso que aconteceu. Enquanto Josué estava vivo, o povo obedeceu ao Senhor Deus e tiveram vitórias, lembra? O que vocês querem escolher? Bênçãos e vida? Obediência. É isso que o povo fez. Nós vamos ver, então, o livro de Josué na próxima aula e vamos notar exatamente isso. O povo obedecendo, Deus abençoando. E eles vão conquistar toda a terra prometida. E eles estão prontos, então, para atravessar o Rio Jordão e vão conquistar Jericó, a primeira cidade. Assim que passassem o Rio Jordão, a cidade de Jericó se apresentava. Nós vamos ver sobre essa cidade, uma cidade grande, fortificada. Não era à toa, né? Era a primeira cidade ali, depois do rio. Tinha que ser uma cidade bem protegida. Mas, obediência, Deus abençoava. E eles vão conquistar toda aquela terra e muito mais. Mas isso fica para a aula seguinte. Hoje, o que eu quero que a gente se lembre do livro de Deuteronômio são as palavras de Moisés. Deus dizendo ao povo através de Moisés: vocês têm uma escolha. O que é que vai ser? De um lado, bênçãos e vida. Do outro lado, maldições e morte. A escolha é óbvia. Quem, na sua sã consciência, não vai escolher bênçãos e vida? É óbvio. Então, obedeçam aos mandamentos de Deus. A lição para mim e para você é a mesma. Deus está dizendo hoje, através do seu Filho Jesus: escolham o que vocês querem. Bênçãos e vida ou maldições e morte? A escolha também para nós é óbvia. Quem em sã consciência não vai escolher bênçãos e vida? Então, obediência aos mandamentos de Deus. Olha, se quisermos ser abençoados por Deus, Deus já deu a solução. Deus já deu os ingredientes. É obediência. É fazer o que Deus manda, não o que eu quero. E muitas vezes o que Deus manda e o que eu quero estão totalmente opostos, né? E as pessoas acabam fazendo o que querem, por conveniência, por facilidade, por comodidade. Sabe o resultado? Maldições e morte. Mas se nós estamos querendo bênção e vida, precisamos obedecer. Esse é o ponto do livro de Deuteronômio, um livro maravilhoso. Obediência a Deus, sem acrescentar e sem tirar, é igual a vida e bênçãos. Se nós praticarmos isso hoje, Deus vai nos abençoar. É o que ele está dizendo. Deus não mente. Deus cumpre suas promessas. Mas eu e você precisamos aprender os mandamentos de Deus e obedecê-los. E aí o resultado será bênçãos e vida. Deus abençoe você. Ele é o nosso Pai, Deus fiel. Deus fiel.